Olá amigos, estamos chegando por aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus para você. Hoje trazendo um assunto bastante pedido, né? Principalmente aí para aquelas pessoas que vão às vezes até a igreja e não encontram o que estão procurando, que é ser salvas, a salvação das suas almas. E eu quero trazer para vocês aqui um assunto falando sobre 4 passos para a sua salvação. Um assunto muito importante e hoje a gente vai até as igrejas e não temos muito isso, né? Hoje a gente vai até a igreja, tem muita coisa falando sobre prosperidade, temos assuntos falando sobre família, né? Entre outros assuntos, mas não se fala mais em a pessoa ser salva, né? Mensagens a esse respeito. Eu acho que uma das igrejas ainda que se salva e que fala bastante é a igreja Lagoinha, né? Que por mais que eles trazem a mensagem no final ali do culto, da reunião, eles sempre fazem aquele apelo para que as pessoas que estão ali pela primeira vez, né, tenham a oportunidade de conhecer o Senhor. E eu gostaria de falar sobre, então, esse assunto que é muito relevante, que é muito importante, que é a salvação. Como eu sou salvo? Eu estava lendo um livro aqui e esse livro me chamou bastante atenção, que numa das páginas, né, o livro Autoridade do Crente, de Kenneth Hagin, muito bom esse livro, baseado nos livros de Efésios, entre outros. Mas um texto que me chamou, uma frase que me deixou aqui, alguma vez você já parou para pensar que a salvação pertence ao pecador? Jesus já comprou a salvação do pior pecador, do mesmo modo que ele o fez por nós. E é por essa razão que ele nos mandou falar das boas novas e ir dizer aos pecadores que estão reconciliados com Deus. Mas de fato, não é só isso que lhe dizemos. Nós lhe dizemos que Deus está irado com eles, está tomando nota de todos os seus erros. Entretanto, a Bíblia diz que Deus não tem nada contra o pecador. Deus diz que ele cancelou tudo. Isso que é tão horrível. O pobre pecador, por não saber disso, terá de ir para o inferno, ainda que todos os seus débitos sejam anulados. O texto de 2 Coríntios 5,19 informa-nos a esse respeito. Não há problema de pecado, pois Jesus já resolveu isso. Não há problema do pecador. Leve o pecador a Jesus, o problema estará sanado. Sim, isso é um pouco diferente do que tem sido ensinado, mas é o que a Bíblia declara. E o pecador não sabe o que lhe cabe, portanto não pode usufruir dos benefícios. Do mesmo modo, se os cristãos não sabem o que lhe pertence nem nada, poderão usufruir. Eles precisam descobrir o que lhes pertence. E é por essa razão que Deus estabeleceu mestres na igreja. E é por essa razão que Deus nos deu sua palavra para nos revelar o que é nosso. E assim, no mundo material, as coisas podem ser nossas, se não tomarmos conhecimento dela, entretanto, não nos trarão benefício algum. Mas eu fico aqui, nesse texto que fala que a salvação pertence ao pecador. Até quero colocar como título, nessa mensagem, a salvação pertence ao pecador. E a gente vai falar sobre 4 passos importantes que você deve. Então, a nossa mensagem, o título será: a salvação pertence ao pecador. Baseado nesse título, eu quero trazer para vocês aí
4 passos, né, para que você seja salvo pelo nosso Senhor, para que você seja tocado também pela palavra de Deus. Nós também vamos ter disponível essa mensagem aqui no nosso canal no YouTube. Você pode depois conferir ela aí no nosso canal. Então, Boas Novas TV Juí, né? E também na nossa página no Facebook. As pessoas poderão também lá nos achar. Bom, o título então, falando sobre esses 4 passos para a sua salvação, ou seja, a salvação de Deus pertence a você. Como você vê nessa imagem que está atrás de mim aí, um homem seguindo o seu caminho nos trilhos, né? É baseado nisso que a gente traz para você. São 4 passos que você pode entender de forma clara como receber a vida eterna. Primeiro passo, o plano de Deus. O plano de Deus é paz e vida. O plano de Deus é paz e vida. Deus te ama e quer que você experimente paz, uma vida abundante aqui na terra e na eternidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos paz de Deus por meio de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que precisa de paz, né? Receba Jesus. E a Bíblia diz que nós temos paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amar é dar, dar é plantar, plantar é colher. Em João 10,10 fala que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Por que então a maioria das pessoas não tem essa paz? Por que a maioria das pessoas não tem essa vida abundante que Deus planejou para ela? A resposta para isso está no passo 2, que eu trago para você agora nessa mensagem. Aqui está. A salvação pertence a nós, sim. E a resposta por que as pessoas não têm isso está aqui. Por que a maioria das pessoas não tem essa paz? Por que a maioria das pessoas não tem vida abundante que Deus planejou para elas? A nossa separação. O problema é a nossa separação. Você pode ver aí no desenho, a nossa escolha resultou na separação de Deus. Aí nós vemos do lado, de um lado as pessoas, pecadores, e de outro lado Deus, um Deus santo. Então Deus nos criou a sua imagem para termos uma vida abundante. Porém, Ele não nos fez como robôs para amá-lo, para obedecê-lo de forma automática. Não. Deus nos deu uma vontade e uma liberdade de escolha. Infelizmente, todos nós escolhemos desobedecer a Deus e seguir o nosso próprio caminho. E até hoje nós fazemos essa escolha. Isso resultou em nossa separação de Deus. Aí está. Na imagem para você, nossa escolha resultou na separação de Deus. E a Bíblia diz que, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. Romanos 3,23. Todos pecaram e estão separados
da glória de Deus. Pode ver no desenho propriamente, né? Um abismo que nos separa. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. As pessoas têm tentado muitas formas para preencher esse espaço entre elas e Deus. As pessoas tentam de várias formas preencher esse espaço entre elas e Deus. Mas nenhuma ponte atinge Deus. Nenhuma ponte, boas obras, religião, filosofia, boa conduta, nada disso nos leva a Deus. Então as pessoas tentam de muitas formas preencher esse espaço, que a gente viu ali. Elas colocam as boas obras, elas colocam a religião. Eu faço obra de caridade, eu sou religiosa, tenho filosofia, tenho boa conduta, eu não faço mal a ninguém. Mas a Bíblia diz que há caminhos que parecem certo aos homens, mas no final esses caminhos conduzem à morte. Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduzem à morte. As suas maldades separam vocês do seu Deus. Isaías 59, versículo 2. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então nenhuma ponte atinge Deus, exceto uma ponte. Então nenhuma ponte atinge Deus, exceto uma ponte, e essa ponte é Jesus. A ponte para Deus é a cruz. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, e Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e Ele é a ponte entre Deus e as pessoas. Pode ver na imagem, Deus proveu o único caminho, e cada pessoa deve fazer uma escolha. Nós só temos um mediador, conforme diz 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Pedro 3,18 diz assim: porque Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então, porque Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, e o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deus provou o seu amor por mim e por você quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E Deus proveu o único caminho. Agora cada pessoa deve fazer uma escolha. Cada pessoa deve fazer a sua escolha. Esse é o quarto passo. A nossa resposta deve receber Jesus em sua vida. Então, a grande pergunta é: onde você está? Olha só, aqui ou aqui. Do lado esquerdo, no que eu estou vendo aqui, ou do seu lado direito, para você que está assistindo, está escrito onde você está. As pessoas estão de um lado e Deus está de outro lado. E no meio nós temos o nosso mediador, que é Jesus Cristo. De um lado estão as pessoas com seus pecados, sua rebelião, sua separação, e de outro lado estão pessoas com Deus que têm paz, perdão, vida abundante e vida eterna. E a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Mas a todos quantos receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E a minha pergunta agora, para você que nos assiste, para você que está nos assistindo, você quer receber a Jesus Cristo agora mesmo? Você quer receber essa paz que Ele traz, a vida abundante, a salvação que Ele comprou para você? Então, se você quer recebê-lo em sua vida, primeiramente reconheça a sua necessidade de Deus. Reconheça que você é um pecador. Eu sou um pecador, mas alcancei a graça de Deus, pela fé. Então reconheci a minha necessidade, que eu sou um pecador e preciso de um Senhor, de um Salvador. Então reconheça a sua necessidade, que você é um pecador. Segundo lugar, esteja disposto a se converter dos seus pecados. É o arrependimento, a mudança de vida. Arrependei-vos dos vossos pecados. Terceiro ponto, creia que Jesus morreu por você na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Isso mesmo. Creia que Jesus ressuscitou. Que Ele morreu na cruz, mas ressuscitou dentre os mortos. E ainda, quarto lugar, ore e convide Jesus para entrar e guiar a sua vida através do Espírito Santo. Receba como Senhor e Salvador. Eu convido a você orar nesse momento comigo, a ter um minuto de oração para receber a Jesus na sua vida, para receber a palavra de Deus. É isso. Porque a salvação pertence a você. Pode orar comigo nesse momento, repetir as mesmas palavras que eu vou repetir, dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador e peço o seu perdão. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Peço que entre em meu coração e na minha vida. A partir de hoje, eu quero confiar e seguir-te como meu único Senhor e Salvador. Em seu nome eu oro. Amém. Dá a garantia. Sabe qual a garantia que Deus te dá? É a palavra, É a palavra. Deixa eu mostrar para vocês aqui, Aqui está a garantia que Deus te dá. É este livro. Mostra aí na câmera, a sua palavra, Então é essa garantia que Deus dá para você. Se você fez essa oração, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Você orou com sinceridade, pedindo para Jesus para entrar em sua vida? Se sim, a Bíblia diz que você foi salvo.
Então, não pelos seus esforços, mas pela graça de Deus, o favor imerecido. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando recebemos a Jesus Cristo, nascemos na família de Deus através da obra sobrenatural do Espírito Santo que habita em cada cristão, em cada crente. Isto é chamado de novo nascimento. E este é apenas o começo de uma nova vida maravilhosa que Deus tem para você através de Jesus. E para aprofundar essa relação, você deve ler a sua Bíblia todos os dias para conhecer melhor a Jesus. Falar com Deus em oração todos os dias e dizer às outras pessoas sobre Jesus. Ter comunhão com os outros cristãos, ter comunhão, aquela participação com outros cristãos, cristãos em uma igreja onde Jesus é pregado. E demonstrar a sua nova vida através do amor e preocupação com os outros. Eu convido você então a assistir o nosso próximo vídeo, que é Recebi Jesus e agora? Hoje você aprendeu sobre os 4 passos para a sua salvação. A salvação pertence para você. Então guarde isso, mande, envie, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também sejam salvas pelo nosso Senhor, e que assim recebam essa palavra de Deus na sua vida. A salvação pertence a você, a salvação pertence ao pecador. É isso que Jesus nos ensinou. Compartilhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, Boas Novas TV Juí. Compartilhe com as pessoas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde você puder aí compartilhar, no Twitter, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. E o próximo passo, então, para a gente trazer para você aqui é sobre a questão: recebi Jesus e agora? Deus abençoe a todos.